Olá pessoal, eu sou o professor Regis Cortez e eu estou aqui para mostrar uma técnica que vai revolucionar os seus estudos. Tá? Essa técnica poderá ser usada em qualquer situação e em qualquer área. Obviamente, nós vamos adaptar mais precisamente ao curso Gênio da Matemática. Então vamos lá, qual é a ideia? Na realidade, essa técnica, chamada técnica de Pomodoro, foi criada por um autor chamado Francesco Cirillo. Esse autor tinha um cronômetro na forma de um tomate. E como essa técnica dependia desse cronômetro, ele resolveu dar o nome, batizar essa técnica com o nome de Pomodoro. E em que consiste essa técnica? Em pausas frequentes depois de um determinado tempo, que na realidade seriam 25 minutos de estudo, tá, gente? Então, o objetivo é aumentar a agilidade mental, nada mais. Bom, vamos lá então agora entender como é a técnica e como ela é montada. Ela tem 5 passos. O primeiro passo é escolher a tarefa a ser executada. Vamos supor, nós vamos estudar probabilidade. O segundo passo é ajustar o Pomodoro, ou seja, esse alarme para 25 minutos. O tempo é esse, tá, gente? Não pode ser mais nem menos, é 25 minutos. Nós vamos, no terceiro passo, trabalhar nessa tarefa até que o alarme toque, tá? E vamos registrar tudo o que aconteceu após os 25 minutos. Quantos acertos nós tivemos, qual o conteúdo que a gente trabalhou, tudo registradinho, tá? Fazer uma pausa de 3 a 5 minutos a cada Pomodoro, ou seja, a cada 25 minutos. E a cada 4 Pomodoros, ou seja, 4 tempos de 25 minutos, intervalados de 3 a 5, nós vamos dar uma pausa maior, uma pausa que pode chegar até 30 minutos, tá? De 15 a 30 minutos. E aí a gente repete o ciclo. Bom, como é que a gente pode adaptar ao nosso trabalho, tá, gente? Agora nós vamos fazer uma adaptação ao curso Gênio da Matemática, ao que a gente tem aqui disponível dentro dessa plataforma, tá? Bem, a primeira ideia aqui, gente, é criar uma escolha de conteúdos, tá? Como é que funciona a agenda? A agenda, obviamente, vai depender da data do nosso concurso. Se nós temos lá uma prova do Enem, por exemplo, marcada para um mês, nós não vamos ter tempo de estudar todo o conteúdo. Então, nós vamos ter que escolher alguns conteúdos, tá bom? Essa escolha de conteúdos, ela vai ficar a critério da pessoa que está montando essa estratégia, ok? No caso da preparação, gente, nós temos aqui o cenário, que obviamente é o que? O nosso material didático. E o cronômetro, isso aí é fundamental. O local, que tem que ser um local tranquilo, não podemos estudar num local barulhento, obviamente. A hora, gente, o compromisso. Nós temos que ter um compromisso. Naquele horário eu vou fazer o meu estudo, o meu trabalho. Bem, as metas e objetivos. Aqui eu estou trabalhando com o curso Gênio da Matemática. Obviamente nós vamos ter questões, simulados, nós vamos fazer isso aí depois de assistir os vídeos, e aí nós vamos cronometrar. Tá? Eu fiz uma divisão de 25 minutos a cada Pomodoro. Então eu trabalhei com 24 minutos, deixei 1 minuto para a correção. Então nós vamos trabalhar com 24 minutos e nós vamos tentar fazer o máximo possível de questões naquele intervalo de tempo. E aí nós vamos fazer uma anotação, conforme eu falei anteriormente. Se der 6 questões, ou menos, nós estamos com um resultado fraco, nós temos que melhorar. 7 questões, já estamos chegando num estágio mediano. 8 questões já está bom, não está ótimo ainda, ótimo é 9 ou mais questões dentro desses 24 minutos, tá bom? Quando a gente fala em participantes, quem é que vai participar desse projeto, gente? São vocês. Gente, aprender é um processo individual, tá? Entender é um processo coletivo. Quando vocês estão assistindo uma aula, vocês estão entendendo, mas o aprendizado ele é diferente, tá? O aprendizado ele se efetiva com um trabalho solitário, tá? Pegando material, fazendo exercício, gravando no córtex aquelas informações que estão lá no sistema límbico e que vão ser apagadas durante o sono, durante o sonho, tá? Podem acreditar em mim. Tudo que vocês fizerem durante o dia, se vocês não fizerem um trabalho bem feito, usando a neurociência, vocês vão botar tudo por água abaixo. Porque toda essa informação de assistir uma determinada aula vai para uma área do cérebro chamada sistema límbico, que é simplesmente deletado, é apagado durante o sonho. Então, a gente tem que ter uma técnica que eu vou mostrar para vocês, para que a gente possa gravar no córtex as informações que nós vamos usar daqui a um determinado tempo, daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses. E se vocês não fizerem corretamente, o que acontece? Vocês vão assistir uma aula, vão entender, mas não vão aprender, tá? Porque não vai ficar fixado no córtex, tá bom? Essas informações
vão todas para uma área chamada sistema límbico, que infelizmente é tudo apagado, tá bom, gente? Ok, então vamos mostrar como vocês podem fazer com que esse trabalho não seja totalmente perdido. Então agora eu vou mostrar para vocês como funciona a estratégia dos 4 dias. Tá? Aqui eu adaptei a técnica de Pomodoro. A estratégia dos 4 dias, gente, ela tem um dia especial, que é o primeiro dia, e os outros 3 dias seguintes são de reforço. Tá? Mas, obviamente, o primeiro dia ele é mais complicado, mas ele tem que ser bem entendido, porque se vocês não fizerem corretamente, vocês vão botar tudo por água abaixo. A primeira ideia que tem que ficar fixo na mente de vocês é que se vocês fizerem um trabalho assistindo uma aula, por exemplo, uma videoaula ou uma aula presencial, se vocês não fizerem um estudo logo em seguida, tudo vai ser apagado, tá, gente? É por isso que muitas vezes a gente estuda e não tem resultados. O camarada assiste uma aula lá na quarta-feira e vai estudar no sábado. Passou 3 dias, ele já esqueceu tudo. Então vamos lá. A estratégia é a seguinte. No primeiro dia nós vamos dividir em 3 passos, tá? Então, o primeiro passo no dia 1, o segundo passo no mesmo dia e o terceiro passo também. Então, vamos lá. O que seria o primeiro passo? Assistir aulas sem interrupção. Nós vamos baixar as videoaulas lá na plataforma GM da Matemática e vamos assistir sem interrupção, do início ao fim. Depois, nós vamos assistir pausando e anotando tudo que a gente tem de dúvidas, né, gente? E fazendo resumos. Ok? Então, tem que ser tudo na mesma hora. A segunda vez que a gente vai assistir o vídeo, nós vamos pausar o vídeo e anotar e resumir o que foi dito no vídeo, tá bom? Então tá, esse é o primeiro passo. O segundo passo, gente, que é dentro deste primeiro dia, é baixar o PDF que nós temos lá na área do Engenho da Matemática. Então nós temos lá, nós vamos estudar probabilidade. Então nós temos aqui arquivos, videoaulas, simulados de estudo e simulado de desempenho. Então nós vamos clicar aqui em arquivos e vamos baixar esse arquivo aqui. Esse arquivo tem teoria e exercícios, tá, gente? Tem uma média lá de 30, 40 testes ou até mais, dependendo do conteúdo, tá, gente? O número de questões que tem aqui no arquivo de cada assunto, ele é exatamente o necessário para que a gente efetive o aprendizado, tá bom? Então nós vamos clicar em arquivo, vamos baixar esse arquivo, né? Vamos ler a teoria e fazer as listas de exercícios que estão aqui, obviamente após ter assistido os vídeos, ter anotado e feito aquele resumo, tá bom? Então nós vamos fazer as listas de exercícios usando o cronômetro, tá? Sempre lembrando, nós temos que marcar 25 minutos e dar aquele intervalinho de tempo. Voltamos novamente, repetimos o ciclo, mais 25 minutos, mais o pequeno intervalo de tempo, né, de 3 a 5 minutos. E assim a gente vai indo até 4 pomodoros e dentro da mesma estrutura que eu falei anteriormente, tá bom? Seguindo os passos rigidamente. O terceiro passo, gente, seria o seguinte. Após termos feito tudo que a gente fez no primeiro dia, né, a gente ter assistido aulas, ter dado uma olhada no PDF, enfim, ter feito os exercícios do PDF, nós vamos lá no final do dia e anotar tudo, tá bom, gente? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma planilha com os resultados que a gente teve. Tá? Isso é importante para a gente ver a nossa evolução. Até porque, lembrando que lá dentro dessa plataforma nós temos lá os resultados que vão ser avaliados, tá bom? Muito bem. Então está aqui o nosso primeiro dia terminado. Anotamos o resultado, vamos para o segundo dia. No segundo dia nós vamos clicar lá em simulados de estudo e vamos fazer o primeiro simuladinho de estudo, tá, gente? Na realidade, o terceiro dia é a mesma coisa. Nós temos um outro simuladinho de estudo. Vamos lá fazer o simulado. Então, o dia 2, o dia 3 e o dia 4, que é um simulado de desempenho, são dias mais tranquilos, onde eu só vou botar em prática. Gente, o que a gente está usando aqui? Neurociência. Nós estamos dando uma sobrecarga em cima de um conteúdo que vai durar durante 4 dias. Isso faz com que todas essas informações que estão lá no nosso sistema límbico passe automaticamente para o córtex. E depois que elas ficam lá armazenadas no nosso cérebro, lá dentro do córtex, nós vamos poder lembrar, nós vamos poder usar essas informações depois de 1 ano ou até mais, tá bom? Então, repetimos aqui então 3 simulados, que são normalmente aqui 15, 20 questões, tá? Cada dia aqui. E aqui, gente, nós temos que usar a técnica de Pomodoro também. Vamos anotar os resultados, vamos trabalhar com o cronômetro, e lembrando que a gente tem que anotar os resultados para que a gente possa ver a nossa evolução, ok? Quando eu falo resultado, eu estou me referindo ao tempo de resolução, tá? Essa técnica é só simplesmente para a gente ver o tempo de resolução. Agora,
nós temos uma área, né, dentro da plataforma, conforme eu mostrei no vídeo anterior. Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui abaixo para vocês conhecerem a plataforma. Lá nessa plataforma vocês têm uma área onde a gente vai ter todos os resultados. Então nós temos que voltar nessa área de vez em quando para saber qual foi o nosso rendimento. Então, conforme o rendimento, nós podemos novamente fazer esse processo todo de novo, tá? Se o conteúdo for muito difícil, nós vamos poder repetir essa técnica até que fique tudo armazenado e fique tudo entendido 100%. E para finalizar, nós temos o 9º dia. Esse 9º dia é simplesmente para fazer um reforço de tudo aquilo que a gente assimilou. Como o assunto de exemplo foi probabilidade, nós temos as videoaulas de probabilidade e as videoaulas de resolução. Bem, o que seriam essas aulas de resolução? São aulas onde as listas lá do PDF estão resolvidas, tá? Então, aquele aluno que tem mais dificuldade, obviamente pode acessar logo no primeiro dia. Se está resolvendo aquelas listas, ele tem a possibilidade de chegar ali nas aulas de resolução e tirar as dúvidas imediatamente. Tá? O objetivo é apenas uma consulta. Essas aulas de resolução é para o aluno consultar. Então, essas aulas de resolução têm como objetivo fazer aquele reforço para aquele aluno que tem mais dificuldade. Mas tem um detalhe: essas aulas de resolução também vai servir para que no 9º dia ele faça uma recapitulação e simplesmente reforce aquelas informações que estão gravadas no cérebro. Tá? Então, esse 9º dia ele simplesmente pode voltar passivamente a essas aulas e assistir essas aulas de resolução sem trabalho nenhum. Tá bom? Então, na realidade, o trabalho vai atenuando, vai diminuindo a intensidade. No primeiro dia é aquele dia mais intenso de toda essa estrutura. Tá? Nós escolhemos o assunto probabilidade, então naquele dia nós vamos dedicar à probabilidade. Obviamente nós podemos estudar mais uma disciplina aqui, ou no máximo 2, mas é cansativo. Então vocês têm que saber que naquele dia é o dia da matemática, no dia 1. No dia 2 e no dia 3, nós não vamos levar mais do que 50 minutos, tá, gente, aqui. Por quê? Nós vamos ter que fazer um simulado de provavelmente umas 20 questões no máximo. Então aqui, gente, no dia 2, nós deixamos 50 minutos para a matemática e o restante para outras disciplinas que vocês, porventura, venham a escolher. Aqui no dia 3 é a mesma coisa. No dia 9, vocês vão estudar pacificamente, ou seja, vocês vão assistir às aulas de resolução. Vocês podem assistir aqui 1 ou 2 vídeos de resolução, deixar para assistir depois de 2 meses, por exemplo, um outro vídeo. Então, isso simplesmente é para fazer aquele reforço, conforme a gente falou anteriormente. Então, gente, um grande abraço, ficamos por aqui e eu espero ter realmente ajudado nesse processo de aprendizado. Tá bom? Até a próxima!